Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma live começando. Hoje nós vamos falar sobre mantendo as rédeas do escritório, né? Um tema que realmente é importante para fazer com que o teu escritório cresça, né? E a gente não passe por problemas sérios aí, como falência e tudo mais, certo? Se você estiver assistindo o replay, não deixe de compartilhar com outras pessoas, vai ficar no ar por 24 horas esse vídeo, essa live. Né? E na segunda-feira nós temos Masterclass. Não esquece, às 20 horas, horário de Brasília. Tem aqui um avião aqui, ó, que você compartilha com outras pessoas, tá? Então compartilhe. Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente começar a nossa aula, nossa Masterclass. Cadê o pessoal chegando? Será que a minha internet tá boa? Acredito que esteja ok hoje, né? Aí vocês me informam se tá ok ou não. Oi, Vivi, acabou de chegar. Tudo bem? Vivi, me conta aí. Tá boa a conexão da internet ou tá ruim? Me conta como tá a conexão. Oi, Bianca. Oi, Vanessa, que acabou de entrar também. Né? Me conta aí se tá ok a conexão ou se tá muito ruim. Se eu preciso trocar de Wi-Fi. Olá, Escorpiana. Como que é teu nome? Me fala seu nome. Vocês têm que colocar os nomes mais fáceis, viu, gente? Pra gente identificar o nome de vocês. Ainda mais quando é conta comercial, tá? Quando envolve teu escritório, teu nome profissional, tem que colocar um nome que se conecte com você. Tá boa a conexão? Tá perfeita. Ótimo. Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre mantendo as rédeas do escritório. Tem muito escritório aí que tá mandando mensagem para mim, né? Muito profissional que tá mandando mensagem para mim e dizendo que as coisas não estão fáceis, que com a crise piorou ainda mais e que manter o escritório está sendo difícil, está sendo bem difícil. Por outro lado, tem outros profissionais que me acompanham e que estão, inclusive, na minha sala de aula, nos meus cursos, na mentoria, né, que estão bombando de projeto, que não vencem, que tem que dizer não para os clientes. Como é que pode, né, gente? Alguns escritórios bombando, com muitos projetos, tendo que falar para o cliente que esperar, ó, espere porque eu não consigo te atender agora, e outros a ver navios sem ter um cliente para atender. E pior, além de não ter cliente para atender, quando entra um projeto, tem que fazer um valor assim baixíssimo, um valor muito baixo, que você não se sente valorizado, que você acaba não vendo o reconhecimento do seu trabalho. Muito ruim, né? Pois então, isso tudo está relacionado à maneira que você está pensando, como você está agindo e a maneira como você conduz a tua jornada, tá? Porque quando você sabe aonde você está e aonde você quer chegar, você começa a organizar as coisas para que tudo funcione e flua bem. Não adianta a gente querer ter um escritório, ter um crescimento profissional sem organização. Tudo depende da tua organização. Se você não organizar a casa, você vai continuar na bagunça. E essa bagunça vira um ciclo vicioso que só vai atrapalhar a tua jornada, tá? Ana, eu não vou desabilitar os comentários porque às vezes vocês fazem perguntas e eu respondo as perguntas, tá? Então por isso que eu não vou desativar os comentários, porque eu quero conversar com vocês. Eu não gosto de ficar falando sozinha, sabe? Só eu falando e vocês ouvindo, eu não curto, sabe? Eu gosto de interagir com vocês. Eu gosto de saber o que vocês estão passando, as dificuldades que vocês estão passando, o quanto vocês estão passando por dificuldades. Eu gosto de interagir com vocês, tá? Então, o que acontece? Os escritórios eles estão passando por fases de altos e baixos justamente porque falta organização. E falta não só a organização, mas saber o que precisa dentro de um escritório.
né? Qual é a ordem, o que realmente um escritório quais são as funções dentro de um escritório, né? Então isso é uma coisa muito importante. Então eu vou hoje falar com vocês sobre como manter as rédeas. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né? Vou virar o telefone, como sempre, e vou focalizar aqui no meu caderno inteligente, tá? Eu tentei fazer uma coisa diferente hoje, vamos ver se vai dar certo. Peraí, vamos ver se vai dar certo. Peguei um outro tripé. Vamos ver se eu consigo. Aqui, peraí, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Pronto, mas tá muito perto, né, gente? Aí, agora acho que dá. Deixa eu pegar e arrumar aqui, apoiar o tripé. Muita calma nessa hora. Arrumando o negócio. Pronto. Certo? Então, vamos lá. Eu vou seguir a ideia de um empreendimento em home office. Bacana, Eunice. Muito legal. É importante você compreender que o home office... Deixa eu voltar para vocês enquanto isso. Peraí. Você fez pergunta, eu vou voltar para mim. Olha só, é importante você entender o seguinte, tá? Mesmo sendo home office, eu não gostei desse negócio aqui, eu vou ficar segurando mesmo, tá? Arranjei um tripé diferente, mas não deu muito certo. Mesmo você trabalhando como home office, você tem que entender que tem custos. Independente se você vai trabalhar em casa ou você vai trabalhar fora, você tem que prever os custos, tá? Você tem que prever quanto realmente vai custar para você poder se manter. Então, mesmo estando em casa, então vamos supor que você trabalha em casa e você vive em casa. Então, metade das suas despesas, como luz, internet, essas despesas é metade da casa e metade sua, porque você está boa parte do dia trabalhando em casa, tá? Então, você tem que pegar e contabilizar isso como custo do teu escritório também. Porque se você for para um outro lugar, um lugar em que você vai estar tendo mais gastos, mesmo que seja um coworking, você vai ter que contabilizar isso, tá? Então, se você não contabilizar, lá na frente, isso vai ser um problema. Então, contabilize isso, porque isso vai fazer uma grande diferença na jornada, tá? Então, avalie essas questões. Vou compartilhar aqui a minha tela. Peraí, deixa eu ver se ela virar aqui. Ok, ó. Vou fazer que nem ontem, tá, gente? Minha mesa aqui tá meio bagunçadinha, porque tá cheia de caneta e tudo mais, mas vamos lá. Então, vamos, primeira coisa, colocar aqui o que acontece, né? O primeiro ponto. O que acontece? O que acontece com os escritórios? O que acontece com os escritórios que eles não conseguem tomar as rédeas e ficam perdidos e muitos deles acabam até chegando a uma falência? A questão é que muitos escritórios eles abrem e esquecem da parte estratégica e do financeiro. Nós aprendemos a trabalhar com a criatividade. Nós aprendemos a nos desenvolver com base no processo criativo. Então, o que acontece é que muitos não sabem. Não sabem o quê? Os demais processos, tá? Então, esse é um ponto muito importante. As pessoas não sabem quais são os processos. E é o que acontece. Elas abrem o escritório sem saber como caminhar dentro dele, tá? Então, é importante você se dominar e estabelecer um processo claro e definitivo dentro do teu escritório, tá? Então, assim, definir, vou colocar como 2 aqui. Porque muitos entram em falência. O que acontece? Por que muitos escritórios falem?
porque eles não sabem os processos, como eu escrevi aqui na frente, né, em cima, e eles não têm uma organização. Eles não têm uma organização, eles não sabem, né, as pessoas não sabem o que de fato precisa ter de processo e organizar esses processos, tá? Então, definir os processos, definir os setores. Quando a gente vai fazer um projeto de interiores, a gente trabalha muito com essa questão de setores, né? A parte de setorização do espaço. Eu vou fazer um closet, por exemplo. Eu tenho que entender como é o meu cliente, compreender o que ele pensa, como ele age, o que ele gosta, para depois estabelecer o modelo de closet que eu tenho, que eu vou ter ali, com base no espaço que eu tenho. E aí cada área do closet vai ser destinada para um setor, para uma função. Dentro da empresa, nós também temos setores. Setor administrativo, financeiro, marketing, a parte de setor de projeto. Dentro do setor de projeto, a gente pode desmembrar em vários outros subsetores, tá? Então, setor de planejamento, setor de desenho técnico, setor de aprovação na prefeitura, setor de desenho 3D e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Dentro de um escritório, eu vou ter setores, tá? E esses setores têm que estar com clareza na tua mente. Você tem que entender que esses setores, eles vão definir o sucesso da tua empresa ou o insucesso, sendo que você tem que criar uma organização dentro dele. Então, vamos pensar o seguinte. Então, eu coloquei aqui, definir os setores, né? Então, aqui, setores e subsetores. Então, aqui, setores e os subsetores. Ah, Amanda, eu sou pequena, não tenho ainda poder para ter subsetores dentro da minha empresa. Não importa se tem um funcionário, se tem 20, gente. Tá? Não importa. Se você pensar pequeno agora, lá na frente, quando você for grande, você vai estar com um rojão na mão, tá? Então, assim, defina quais são os setores e que cada área da tua empresa, mesmo que seja só você, o que que faz, né? Então, aqui você vai colocar aqui o administrativo, o financeiro, projeto. Só que o que acontece? Aonde que entra aqui a captação? A captação de cliente entra onde aqui? Não está aqui. O administrativo não vai captar cliente. O financeiro não vai captar cliente. O setor de projeto vai fazer projeto. Então, nós temos que pensar aqui, ó, que tem mais um setor aqui que seria marketing. Marketing ou captação, né? Então, dentro do teu escritório, você vai ter vários setores. Para cada um desses setores ou subsetores, você vai criar um processo. E o que que é esse processo que você vai criar? Você não tem lá o setor de projeto? Eu vou fazer o exemplo do setor de projeto e depois você teria que fazer para todos os outros, tá, gente? Dentro do setor de projeto, qual é a ordem de trabalho que você faz? Então, vamos colocar o número 3 aqui, ó, ponto 3. Aqui. Como criar processos. Tive que descer porque ia subir uma linha do outro. Olhando pelo celular, ah, beleza, né? Uma benção, né? Então, como criar processos? Então, vamos pegar como exemplo aqui o setor de projeto. Setor, dois pontos, projeto, tá? Dentro do setor de projeto, eu tenho que criar uma linha do tempo. Essa linha do tempo é um ponto A e o teu ponto B.
Pensa que cada projeto vai passar por essa mesma linha do tempo, tá? O ponto A é o teu ponto atual. O ponto B é onde você vai chegar, o objetivo. O objetivo, tá? Então, se eu tenho uma linha do tempo em que aqui é quando eu estou fazendo o primeiro contato com o cliente e aqui é quando eu estou entregando esse projeto, eu tenho que criar aqui no meio, nessa linha do tempo, todos os processos. Vamos imaginar que esse primeiro ponto A aqui, ó, é o não ter cliente ainda. Se vai ser antes do processo ou acabou de fechar com o cliente. Vamos falar em fechamento de cliente, porque aí você entra nessa parte de fechamento, na parte do marketing aqui, ó. Marketing, você vai ter a captação e fechamento do cliente, tá? Então, aqui você já fechou com o cliente. Então, o ponto atual é início do processo. Ok? Então, tá no início do processo. Nesse início do processo, eu vou ter aqui, ó, vamos colocar aqui um risquinho, que é o primeiro contato com o cliente. Vou colocar primeiro contato com o cliente. Um CC, tá? E eu posso nomear o jeito que eu quiser. Então, ali, por causa do espaço, eu coloquei um CC. Mas você pode colocar o nome inteiro, o primeiro contato com o cliente, ou colocar uma sigla que você entende e que todo mundo entende. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro contato com o cliente e eu vou desmembrar, vou criar um checklist, tá? É assim que eu crio os meus checklists dos processos que eu entrego nos cursos, tá, gente? Aí eu vou lá e pego o processo do primeiro contato com o cliente e começo a analisar tudo que eu preciso fazer naquele primeiro contato. O que eu preciso fazer? Como que vai ser a minha entrega? O que eu vou falar com o cliente? Quais são as perguntas que eu vou fazer? Tá? Então eu faço todo um checklist e vou analisando o que está coerente e o que não está coerente para eu poder fazer de pergunta nesse primeiro contato com o cliente. Ok, fiz o primeiro contato com o cliente, qual é o meu segundo ponto aqui? Meu segundo ponto aqui vai ser o fechamento, né? Aliás, já fechou, né? Já tô até pulando etapas aqui, ó. Primeiro contato com o cliente, ele é antes aqui, na verdade. Então, vamos colocar aqui que aqui seria o briefing. Eu já errei aqui, agora não dá para riscar. Eu vou riscar aqui, ó. Já que eu já fechei, né? Já que eu já fechei o projeto, porque o processo de fechamento vai estar lá no marketing, né? Então, aqui vai ser o briefing. BR é o briefing, tá? Então, eu vou fazer o briefing e eu vou fazer todo o checklist de como vai ser o briefing. Todas as perguntas que eu vou fazer, o que eu vou estar analisando, como que eu vou estar conduzindo. Eu vou usar algum jogo. Eu trabalho muito com jogos, gente. Muito com jogos, tá? Então, assim, nas minhas aulas, nos meus cursos, eu uso muito jogo. Eu acho que quanto mais lúdico, mais fácil o cliente entender. Então, aqui, ó, defina como que você vai fazer o briefing. Quais são as etapas, quais são os processos, como que você vai conduzir, como que você vai lidar com cada tipo de cliente. Então, crie checklists e materiais para você se orientar para esse processo, tá? Aí, depois do briefing, você vem fazer aqui o estudo preliminar, o EP, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa, você vai criar um processo claro, objetivo e definitivo para o estudo preliminar. Tudo como você vai conduzir esse estudo preliminar, o que você vai entregar no estudo preliminar, tá? Então, aqui eu vou colocar uma setinha aqui como se fosse eu desenvolvendo esse checklist. Aí eu vou fazer aqui o 3D, tá? Vou fazer aqui também o mood board, que é o painel conceitual, né? E vou explicar em cima desses dois materiais para o cliente o meu projeto. E aí eu tenho que desmembrar aqui, ó, né? O que eu vou colocar nesse mood board? Aí vamos colocar aqui, o que eu vou colocar no mood board? Eu vou colocar imagens. Imagens da onde? Imagens que você coletou lá no briefing, né? Você vai fazer o desenho em 3D, que você desenvolveu o teu processo criativo. Então, aqui, ó, processo criativo. Já ocupei toda a linha aqui, né? Então, você tem o processo criativo.
E aí, então, eu vou começar a criar um checklist de tudo que vai ter nesse processo aqui. O que eu vou apresentar. O que eu vou apresentar para o primeiro cliente, para o segundo cliente, para o terceiro cliente, para o quarto cliente, para quantos clientes forem, vai ser sempre a mesma coisa, gente. É o mesmo processo, tá? Eu crio um processo, uma linha do tempo aqui, ó, do ponto A até o ponto B. E esse processo aqui, ó, ele vai ser um padrão do teu escritório. Quando você vai no McDonald's, você vai lá e pede um Big Mac. Você sabe até de cor o que tem dentro do Big Mac, porque antigamente você cantava uma musiquinha que saía, passava na televisão, um comercial que eles faziam. Que era assim, ó, deixa eu ver se eu lembro. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles e um pão com gergelim. É o Big Mac. Não tinha uma musiquinha assim? Não sei se é do tempo de vocês, mas eu lembro dessa música. Então, quando eu chego no McDonald's, o processo do Big Mac, aqui ó, na linha do tempo, saindo do ponto A, que é quando termina o pedido e entra para a linha de produção, é pegar e começar a colocar lá o pão, coloca o pão debaixo, depois começa 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, um pão com gergelim. E o Big Mac está pronto, tá? Então, o que acontece? Uma empresa que tem sucesso, ela cresce conforme você tem um processo claro e definitivo para todas as coisas que você faz, tá? Então, aqui você vai entregar o estudo preliminar e o mood board. Isso aqui é o que eu ensino. Pode ser que o que você entregue no estudo preliminar seja mais coisa. Isso aqui é o que eu ensino para os meus alunos que eles têm que entregar aqui. Eu não incentivo os meus alunos a entregar cortes, vistas, detalhamento aqui, porque o cliente não aprovou ainda o projeto, tá? Então, é só nas próximas etapas que ele vai apresentar isso. Então, 3D e também imagens é o suficiente. Aí, depois do estudo preliminar, o que vem aqui? Ah, vem o anteprojeto, o AP. Então, vem o anteprojeto e aqui eu vou também criar um processo claro para poder ter uma listagem de tudo que eu vou apresentar no anteprojeto, tudo que vai ter no anteprojeto. Eu tendo essa listagem definida, esse material pronto, o que acontece? Eu não vou ter um projeto com mais detalhamento e outro com menos detalhamento. Eu não vou ter um processo em que num deles eu esqueci de cotar e no outro eu esqueci de colocar as linhas de chamada. Não, vai ser um padrão. Os tipos de linhas que eu vou utilizar, o tipo de altura de letras vai ser padrão. Independente se eu utilizar, isso é um erro gritante, gente, que eu encontro. Meu Deus, eu vou até falar para vocês porque para vocês cuidarem, viu? Às vezes eu encontro pessoas que fazem assim, vão lá e fazem o projeto no AutoCAD. Aí vai lá e gera o projeto na escala 1:50 e coloca um tamanho de letra ali que fica legal. Aí o que eles fazem? Eles usam o mesmo tamanho de letra para fazer o detalhamento. Aí quando gera na escala 1:10, por exemplo, a letra está gigante. Por quê? Porque não colocou a escala correta no desenho. Então, pense o seguinte, nessa padronização, tem que pensar até nisso. Se o meu desenho está na escala 1:10, 1:20, 1:50, 1:1000, 1:2000, não importa, as letras e as linhas de chamadas e as cotas vão estar no mesmo tamanho, tá? Isso que você define aqui, ó, no padrão de entrega. E quando você cria esse processo com padrão de entrega, o que vai acontecer? Você vai ter um processo efetivo. Fica mais fácil até para você explicar para o teu cliente o que você entrega, tá? Aí depois aqui vem o projeto executivo, né? E aqui tem ainda o memorial descritivo, certo? Então, aqui você chegou daí num processo final, que é o projeto finalizado, ok? Você conseguiu fazer uma linha do tempo, ó, e eu fiz sobre projetos, e muito simplória, né? Você tem que detalhar mais, fazer... Aqui eu tô só explicando como é que faz, você não tô detalhando isso para você, né? Mas o que acontece? Vamos voltar aqui para cima. Você tem outros setores também para pensar, ó. Tem o marketing, como é que você vai fazer as captações? Qual é a estratégia que você tem para fazer captação de cliente? Qual é o checklist adequado que você tem para poder fazer aqui as tuas estratégias de marketing? O administrativo, o que o teu o setor administrativo faz por você? Ele administra o que no teu escritório? Ele cuida do quê?
tá? O que que o teu setor financeiro faz? O que que ele cuida? O que que ele está fazendo no teu escritório? Quais são as funções? Quais são os objetivos? Quais são as linhas do tempo que você vai criar para cada um desses setores, tá? E aí você tem algo mais organizado, algo mais conciso sobre o que você vai, como você vai manter o teu escritório alinhado, em dia, mantendo a ordem, né, de trabalho. Deixa eu enfeitar aqui um pouquinho, aqui, né? Você tem que começar a pensar nisso, porque essas questões, elas fazem uma grande diferença na tua jornada. Deixa eu ver que cor de caneta eu vou pegar. Vamos pegar essa aqui, um cinza aqui. Então, isso vai fazer uma grande diferença, tá? Na tua jornada. Ok? Tá aí. Isso aqui eu vou estar postando depois para vocês lá no grupo do Telegram, né? Então, quem quiser dar um print da tela, ok. Mas quem quiser entrar lá no grupo do Telegram, vai ter lá a foto bem certinha desse material aqui. E aí, eu vou também colocar a live lá, tá, gente? Vocês recebem a live amanhã. Hoje eu postei a live de ontem. A live de ontem e o material de ontem já tá lá, tá? Quem não tá ainda no grupo do Telegram, é só entrar ali no link da bio. Clicar ali no link da bio, tem várias questões ali, várias coisas minhas ali. Você pode, inclusive, colocar teu e-mail, né? Teu nome, teu e-mail. E eu começo a enviar materiais para vocês semanalmente. Toda semana vocês recebem materiais novos, tá, gente? Toda semana. Então, toda semana vocês recebem materiais bacanas aí para vocês poderem crescer. Amanda, desculpa fugir do assunto, mas você tem algum conselho para quem está começando a perder a insegurança? Está começando a perder a insegurança? Ou tá insegura ainda, Bianca? A Sandra perguntou onde? No link da bio. Na descrição da bio tem um link. Lá você encontra para você entrar no grupo do Telegram e também para você entrar na minha lista de e-mail, tá? Esqueci o nome da menina que me perguntou. Foi a Amanda? Não, foi a Bianca. Bianca, olha só. Para perder a insegurança, tá? Tem algumas maneiras. E foram as coisas que eu falei ontem para vocês, inclusive. Tá? Eu peguei e abordei isso ontem, na live de ontem. Então, entra lá no grupo do Telegram, tá? Lá vai estar o vídeo falando sobre isso. Mas, basicamente, é experiência. Você viver uma experiência, você ter habilidades e cursos. Cursos, leituras, seguir profissionais que você admira e que você gosta, tá? Então, o que acontece? Quando você tem pessoas que você admira, que você gosta da linha projetual, que você olha para aquela pessoa e diz, poxa, eu quero estar como essa pessoa. Você começa a seguir essa pessoa e começa a imitar ela, né? Então você segue a linha projetual, você segue os conselhos dessa pessoa, você começa a fazer cursos, caso essa pessoa dê cursos. Eu sou uma das pessoas que oferece cursos aqui na internet, mas tem várias outras e tudo depende de quem você segue. Tem várias linhas, mas uma coisa importante, se você segue uma linha, tá? Um profissional, segue a fundo aquele profissional. Porque, olha só, eu ensino uma técnica para vocês. Aí outro profissional vem e ensina uma técnica diferente. A minha técnica tá certa. A desse profissional também tá certa. Porém, ambos são técnicas diferentes. E se eu quiser pegar uma parte desse aqui e uma parte desse aqui, não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Como que eu sei disso? Pois é, eu já passei pelo mesmo problema. Eu trabalho com marketing digital, tá? E eu tenho vários mentores. Eu comecei num processo com um mentor, depois eu peguei e comecei a acompanhar outro mentor, aí depois eu comecei a acompanhar outro mentor, e eles continuam, todos eles sendo meus mentores, tá, gente? Continuam todos eles sendo meus mentores. Só que chegou um momento em que eu peguei uma parte desse aqui, uma parte do que esse aqui falava e uma parte do que esse aqui falava. E misturei tudo, fiz uma salada de fruta. Sabe o que aconteceu? Não ficou legal como uma salada de fruta. Salada de fruta combina, né? Mas não deu certo. Deu problemas seríssimos, tive problemas seríssimos com isso, tá? Tive prejuízo gigantescos por causa disso. Então, olha só, existem várias pessoas no mercado ensinando muita coisa bacana. Muita coisa legal,
tá? Escolha uma pessoa que você se identifica, tá? Então, escolha uma pessoa, vou colocar aqui, ó. Escolheu essa, tá? Escolheu essa aqui. Vou colocar essas aqui do lado. Você admira e segue essas pessoas aqui, você acompanha essas pessoas aqui, mas essa aqui você decidiu que você vai acompanhar para aprender com ela. E aí você aplica tudo que essa pessoa fala. Porque se você aplicar, sem questionar, tá, gente? Sem questionar. Eu, por exemplo, falo para os meus mentorados, nada de questionar. Aplica. Aplica, vê os resultados e depois você vem argumentar comigo. Se você quiser argumentar comigo antes de aplicar, ai, me desculpa, mas não vai funcionar. Porque assim, eu já errei, já acertei, já caí do cavalo, já passei por várias situações, tá? Então, assim, a partir do momento em que eu tenho algo que já foi provado, comprovado, tem um monte de gente tendo resultado, não tem por que eu querer inventar a roda. E eu não consigo aceitar que uma pessoa vê os resultados de outra pessoa, vê que os outros estão fazendo certo e insiste em querer fazer o errado, né? Então, assim, eu não dou margem para questionar, assim, sabe? Tipo, os meus mentorados sabem que eu pego no pé feio deles, assim. Mentorado, coitado. Tem algum mentorado que tá aí ao vivo comigo? Que tá online? Os mentorados, quando eu preciso pegar e falar alguma coisa, eu falo na cara, gente. Doa o que doer. Tem tarefa para fazer? Vão ter que fazer. Vão ter que dar prazo para cumprir, né? Essa parte tem no meu projeto. Amanda, preciso fazer essas etapas de trabalho. Sim, precisa, viu? Tem no meu projeto e precisa fazer essas etapas sim. Tá lá nos bônus essas partes aí, inclusive, tá? Tá lá no bônus. Amanda, eu estou cursando design, mas gosto muito de arquitetura. Estou na dúvida sobre o que quero. Aí, ó, já respondo para você, tá? Santa Artes, né? Como que é teu nome? Olha a Cida aí, ó. Segue a Amanda, profissional de respeito. Olha aí, ó. A Cida é mentorada, a Ângela é mentorada, né? Esqueci de pôr. A Ângela é mentorada, a Cida é mentorada. E como é que é, gente? Conta aí um pouquinho, né? Eu não pego no pé de vocês, eu não coloco prazo para vocês cumprirem. Aliás, essa semana a Cida fugiu, né, da mentoria, né, Cida? Mas a Ângela tem tarefas a cumprir aí para mim ainda, tá me devendo algumas coisas, inclusive, né? Gilvanete, legal. Olha só, Gilvanete, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o que você aprende na faculdade de arquitetura é diferente do que você vai aprender num curso de design interiores, tá? E na faculdade de arquitetura a gente não aprende nada de design interiores. Nada. Eu tive 2 semestres de design interiores. Eu não aprendi nada. 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 Vezes nada. Tá? Depois eu fiz um curso técnico de design interiores. E apesar de eu aprender muita coisa no design interiores, eu não tive segurança para exercer minha profissão. Com a faculdade de arquitetura e com o curso técnico de design interiores, eu não tive segurança para poder dizer assim, nossa, eu sou uma arquiteta, eu sou uma designer de interiores. Não, eu não consegui, tá? Foi quebrando a cara, eu não sabia fazer preço, eu não sabia como falar com o cliente, eu não sabia como fazer um briefing, porque nunca me ensinaram a fazer um briefing direito. Essa parte de gestão de escritórios, para poder gerenciar o meu escritório e fazer as etapas de um projeto, ninguém me falou isso, né? O que tirou a tua insegurança? O que tirou minha insegurança foi eu definir um processo, Aline. Eu vou contar então a historinha, né? Já que vocês querem saber, eu vou contar a historinha para vocês de como funcionou o processo para que eu perdesse essa minha insegurança. Quando eu engravidei, nos primeiros anos de faculdade, pós-formada, eu me formei em 2006, tá? Eu engravidei em 2008, então foram 2 anos apenas, né? Em que eu não estava após formada, que eu fiquei perdida. Foram 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, assim, em 2008 eu engravidei, me formei em 2006. Nesse primeiro período, né, pós formatura, eu achava que eu sabia muita coisa.
E outras coisas eu tinha muita insegurança, porque eu tive vários problemas durante a faculdade, não pude levar minha faculdade a sério, assim como todo mundo estava levando. Meu pai tinha problema de saúde, eu não tinha dinheiro para nada, então eu trabalhava fazendo bombom para vender na faculdade, trabalhava numa empresa de elevadores, então meu pai estava sempre internado, então era bem puxado para mim, eu não aprendi tudo que eu precisava. Só que eu achava que o problema era só meu, né, que só eu era daquele jeito. Aí eu me associei a uma menina, inicialmente, e foi um fiasco, né, esse escritório. Tudo muito mal feito, tudo muito. Nossa, eu acho que até contei na live, né? Até os cartões a gente fez à mão, coisa mais ridícula, né? Eu não tinha noção de que o design para mim era muito importante. O design do meu cartão, por exemplo, tem uma logo para mim era muito importante. Por quê? Porque é importante porque a gente trabalha com design. Como é que eu vou vender isso sem nem eu me apresentar direito, né, gente? E aí então, depois eu abri um outro escritório com mais duas amigas. E esse escritório estava caminhando bem, porque a gente tinha um escritório de arquitetura que trabalha com um edifício de alto padrão e ele passava projetos pra gente. Então a gente conseguia caminhar bem ali. Mas era só por isso. Porque nós não sabíamos precificar, a gente não sabia fazer um monte de coisa. A parte de projeto eu aprendi com esse escritório. Né? Eu aprendi muito com eles. E eles me chamavam para fazer consultoria na época de elevadores, na época eu fazia faculdade ainda, e eles diziam, não, hoje você não vai fazer consultoria, hoje você vai aprender a projetar. E aí ele sentava na cadeira, eu fazia um estágio não remunerado no horário em que eu devia estar fazendo consultoria, né? E assim eu aprendi muito, muito, muito. Mas quando eu engravidei e fui embora para Blumenau, eu entrei em pânico, porque eu pensei, meu, eu não sei mexer no AutoCAD, eu não sei mexer em nenhum software, nem 2D, nem 3D. Eu vou estar sozinha em Blumenau, eu vou engavetar meu diploma. Eu vou engavetar o meu diploma, porque eu não sei fazer nada. A minha concepção era essa, eu não sei fazer nada sozinha, né? Mas eu sou boa, muito boa em negociação, muito boa em conseguir captar a essência do cliente, conseguir compreender o que ele precisa. Então, a parte comunicativa eu sempre fui muito boa, assim, sabe? Então, isso fazia com que as minhas ex-sócias, né, minhas duas amigas, assim, elas me ajudavam muito na parte projetual. Porém, a parte que era fechamento de negócios, precificação, essa parte ficava comigo. E aí eu era auxiliada por esse outro escritório. Então, quando eu fui para Blumenau, que eu engravidei e fui embora, né, foi uma fase de muito aprendizado. Porque os 9 meses, né, vamos considerar 10 meses, porque assim, teve o tempo da gravidez, mais um tempo de pós-gravidez, né? Eu fiquei estudando muito, gente. Eu fiz todos os cursos que vocês possam imaginar. Eu peguei uma lista, e essa é uma coisa que vocês podem fazer, tá? Eu peguei um caderno. E nesse caderno, sério, encheu assim algumas páginas de tudo que eu não sabia fazer. Tudo que eu não sabia fazer, tudo que me dava medo e insegurança, eu coloquei nesse caderno. Então tinha lá várias frases. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E para cada uma dessas dúvidas, para cada um desses medos, dessas inseguranças, eu fui fazer um curso. Porque não tinha livros que sanassem as minhas dúvidas. Nenhum profissional falava, olha, você faz assim, né? Era sempre muito, muito escuro, assim, as pessoas não contavam as coisas porque elas tinham medo da concorrência. Então, eu tive que comprar muito curso. Eu gastei, nesse período de 10 meses, ali, período da gestação e um pouquinho depois da gestação, eu gastei 15 mil reais em curso, tá? Com medo do que eu ia enfrentar em Blumenau. E eu não tinha tempo para fazer uma pós-graduação. Sem contar que eu pensava assim, eu vou fazer uma pós, mas algumas disciplinas são relacionadas ao meu medo. Outras não tem nada a ver com o meu medo, com a minha insegurança. O que adianta eu fazer um curso que não, né? Não estou afim do diploma, eu estou afim do conhecimento. Então eu comecei a fazer vários cursos. Cursos de como fazer design interiores para eventos, curso de visual merchandising, curso de AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Studio Max. Nossa, eu fiz muito curso, gente. Muito curso. Muito. Se você pegar o meu currículo, assim, fecha 4 páginas só de curso. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em Blumenau, poxa, agora eu tinha o conhecimento, né? Que nada. Aquele conhecimento todo que eu adquiri, ele tava uma bagunça na minha cabeça. Ele tava um nó na minha cabeça.
Porque pensa assim, eu peguei vários conteúdos soltos e eles se misturaram. Então pensa que eu peguei, joguei informação e conhecimento na minha cabeça, mas não estava organizado aquilo. Então eu não sabia onde as coisas se encaixavam, sabe? Eu não sabia uma ordem cronológica das coisas. Por isso que eu digo para vocês que o processo é fundamental. Aí nessa época, eu comecei a trabalhar numa escola técnica de design de interiores. E eu conheci vários profissionais lá de alto gabarito. Uma delas, inclusive, hoje ela é minha coordenadora, né? Ela me coordena no curso de pós-graduação da Univale. Eu sou professora da pós-graduação da Univale. E naquela época, era o inverso. Eu era a coordenadora dela, né? Que é a Marina Ott. A Marina, ela me explicou tanta coisa relacionada ao dia a dia da profissão. Não só ela, tinha o Daniel, que eu não lembro sobre o nome do Daniel, tinha o Johnny, né? Que eram profissionais, a Rafaela, eram profissionais assim de alto gabarito, né? E com esses profissionais, eles me mostraram como era o dia a dia deles. Porque a gente estava sempre ali na hora do cafezinho, né? Dentro da coordenação, no intervalo entre uma aula e outra. E aí ali eu perguntava as coisas para eles, eles me respondiam, né? Porque não tinha, nós éramos colegas de classe, então ali não existia competição. A gente queria o melhor para os nossos alunos, né? Então eles me explicaram ali como que eram as ordens, né, do escritório deles. E era interessante que por mais que a ordem cronológica do ponto A até o ponto B fosse muito parecida, cada um deles tinha uma metodologia diferente. Então, quando eu conversava com a Marina, ela me ensinava um processo de como ela atuava. Aí eu falava com a Sheila também tinha uma outra professora chamada Sheila. Aí eu falava com a Sheila, era um outro processo, era uma outra sequência de trabalho. Aí tinha também a Gisele, olha só, tô lembrando das professoras. Gisele, não lembro o sobrenome de ninguém. Tinha a Gisele também, a Ana Paula, professora Ana Paula. Então, cada um deles me mostrava a sequência de como eles trabalhavam. E por mais que o conhecimento, a base do conhecimento era a mesma, né? Saber fazer o briefing, saber fazer um estudo preliminar, planta baixa, corte, então, enfim, mesmo que a sequência, né, as etapas de um trabalho são iguais, cada um deles criou um processo único que era só do seu escritório, que era o seu toque, era a sua cerejinha do bolo, entende? E ali eu entendi que precisava ter processos. Foi ali que eu entendi que cada um deles tinha processos. Porque senão eu podia olhar para cada um deles e pensar assim: meu, quem tá certo e quem tá errado? Todos eles estão ganhando dinheiro, todos eles estão crescendo no mercado, mas quem tá certo e quem tá errado? Se cada um deles tem um processo diferente, né? Então, eu consegui compreender ali, ainda meio de uma maneira obscura, assim, né? Não sabia ainda, de uma maneira meio escura, não é obscura, é uma maneira meio escura, né? Como se fosse ainda com os olhos meio tapados. Eu comecei a compreender que existia posicionamento de mercado, que existia nicho de mercado. Ali que eu comecei a aprender isso. E aí, o que eu fiz? Eu percebi que todos os alunos que estavam saindo do curso, que a gente estava formando, por mais que eu cobrasse muito, e até arranjei briga com a escola na época por causa disso, porque eu exigia demais dos alunos, e eles tinham receio que os alunos saíssem da escola, que eles perdessem alunos, mas eu queria ver qualidade profissional, eu não queria que eles saíssem para o mercado só com diploma e não soubessem exercer a profissão deles, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei e consegui compreender que aquelas mesmas dificuldades que eu tinha, aqueles mesmos medos que eu tinha, aquela montanha de lista que eu tinha, né? Eram as mesmas dificuldades que os meus alunos tinham. E aí eu criei o meu processo. E eu comecei a trabalhar com esse processo. Primeiro eu comecei a trabalhar com processos para a área de projetos residenciais. E funcionou. Não é que deu certo? O primeiro eu fiquei com medo, o segundo eu fiquei mais ou menos, o terceiro já tava faceira, né? E aí, na época, eu tava casada na época, né? Então, meu ex-marido trabalhava com pintura industrial de shopping. Então, ele começou a me divulgar o meu trabalho dentro dos shoppings onde ele trabalhava. E aí começou a aparecer uma reforminha aqui, uma reforminha ali, uma coisinha lá, bum. Aí eu me separei e eu continuei com esse processo. Eu comecei a trabalhar com projetos de consultorias relacionados ao varejo. E eu criei um processo diferenciado, porque daí eu já estava
ligada, né, gente? Já estava ligada que tinha que ter um processo diferente. Então eu criei um processo completamente diferente de todos os meus concorrentes. Eu invertia as ordens dos processos, eu fazia o meu cliente contratar uma consultoria antes de fechar o projeto, né? E nessa consultoria nada mais era do que o briefing, né? Só que eu não usava esse termo. Eu criei nomes para as minhas atividades. Cada coisa que eu fazia tinha um nome específico que não tinha nada a ver com estudo preliminar, anteprojeto. Não, tinham nomes que eu criei, que eram únicos do meu escritório. Entende? E isso fazia com que as pessoas elas me enxergassem de uma maneira diferente. Elas me percebessem que o meu trabalho era diferenciado dos outros. E aí, com isso, eu comecei a crescer na área de varejo. E aí, em 2010, pensa, olha só, gente, eu me formei em 2006. Em 2008, eu engravidei. Aí, esses processos eu aprendi a partir de final de 2008, início de 2009. Aí, eu fiquei trabalhando com varejo até 2014. Não, 2012, até 2012. Só que no meio desse processo, tá? Que foi em 2010, eu percebi que as dificuldades dos meus alunos lá da escola técnica eram as mesmas dificuldades que eu tive. Então, no meio desse processo, enquanto eu estava fazendo projetos residenciais e de varejo, né, eu estava fazendo os dois nessa época, eu abri a escola. O meu curso já tinha sido validado, tipo, a minha metodologia já tinha sido validada por mim mesma. Eu ensinei para vários alunos da época da escola técnica, eles começaram a fazer, replicar. Eu lembro que teve um concurso, que era o concurso da DECA. E aí, eu comecei a fazer a consultoria de uma aluna. E essa aluna aplicou o que eu ensinei para ela. E ela chegou sendo uma das finalistas, né? Ela foi uma das selecionadas dos projetos da DECA. Então foi muito legal, foi muito especial. E aí com isso eu peguei e abri a escola online e comecei a fazer os cursos relacionados para a área de projetos. E eu foquei muito em projetos de imóveis. Por quê, gente? Por que eu foco em projetos de imóveis? Porque a base de todo o processo, a parte mais difícil, mais pesada de todo o processo de interiores é o projeto de imóveis. Se você não domina o projeto de imóveis, o que vai acontecer? Você acaba tendo um projeto meio manco, sabe? Aí o que acontece? Você é refém de outros profissionais. Ah, eu fechei o projeto de interiores, vou fazer lá o detalhamento de imobiliário, mas na hora de fazer o detalhamento eu não sei fazer direito. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar para uma loja que vai fazer um projeto para eu apresentar para o cliente. Aí eu fico refém daquela loja, porque é aquela loja que vai executar o projeto. E se o meu cliente não contratar aquela loja, como é que eu faço? Tá entendendo? Então, assim, eu fico refém dos outros. Então, para você não ficar refém de ninguém, aprenda. É muito melhor. Às vezes as pessoas falam assim pra mim: ah, Amanda, você oferece muita coisa de graça, mas por que você não entrega tudo de graça, então? Primeiro que eu tenho uma empresa, né, gente? Primeiro que eu tenho uma empresa. Muitas das coisas que eu tenho dentro do curso, muitas das coisas vocês recebem nas lives. Mas vocês só vão receber o passo a passo, o processo completo, detalhado, o passo A, o passo B, o passo C e assim por diante dentro dos cursos. Sabe por quê? Por duas questões. A duas não, vou até falar mais questões. A primeira delas é o seguinte: tudo que a gente recebe de graça a gente não valoriza. Eu entrego tanta coisa de graça, tanta coisa assim que eu ofereço pro pessoal e as pessoas muitas vezes não valorizam. Claro que tem muitas pessoas que são muito gratas e eu sou muito grata por ter essas pessoas. Mas tem as pessoas que elas recebem aquele material e elas não valorizam o que é aquele material, o quanto valioso ele é. E aí o que acontece? Não aplicam aquilo que está ali. Porque às vezes a pessoa só passa a valorizar quando ela paga. Ela tem o material na mão, mas ela precisa só valorizar. É aquela coisa, você entrega, no lugar de você entregar a vara, né? Você vai lá e entrega o peixe. Aí a pessoa não aprende, porque ela recebeu o peixe pronto. Ela precisa aprender a pescar, né? Então, é importante você compreender que as pessoas, elas evoluem quando elas aprendem a fazer. Tudo que você recebe de graça, você acaba recebendo. Você recebe, mas você não aplica. Você não sabe fazer sozinho.
sabe? Então, assim, você precisa aprender a fazer sozinho, você precisa aprender a não depender de ninguém para poder crescer na tua carreira. Eu dependi durante muito tempo de sócias, né, na época do escritório de arquitetura. E olha só, gente, eu não sabia desenhar no AutoCAD, não sabia desenhar no AutoCAD 2D, nem 3D, nem nada. Não sabia fazer nada de 3D, nada. E olha que doideira essas coisas. Quando eu saí de Curitiba e cheguei em Blumenau, eu comecei a dar aula. E adivinha do que eu fui dar aula? AutoCAD, 2D e 3D no Senac. Tá acabando minha bateria. E tá acabando nosso tempo também. Fui dar aula de AutoCAD 2D e 3D no Senac. Olha só, para quem não sabia nada. E no tempo da gravidez eu aprendi. E fiquei tão boa naquilo que eu virei professora disso. Então acreditem, vocês conseguem alcançar o que vocês quiserem na vida de vocês. Sonhe muito grande, sabe? Sonhe de verdade. Começa a idealizar aquilo que você quer. E coloca a tua mente para trabalhar em cima desse sonho. Porque com isso, o que vai acontecer? Você passa a levar para o teu subconsciente como se você já tivesse aquilo. Física quântica, gente, né? Super valioso o material que a Amanda distribui. Sem noção. São os que não valorizam tudo isso. E aí o que acontece? Sonha e vai atrás. Sabe por quê? Porque não existe limites para você, onde você vai alcançar, o que você vai alcançar. Eu era uma profissional que iria sim engavetar o diploma. Eu não fiz a faculdade de Direito. Eu não... Porque eu tive vários problemas, né? Como eu falei para vocês. Eu não estagiei em empresas que eu deveria ter estagiado, em escritórios de arquitetura. Eu saí mega insegura. E se eu deixasse os meus medos tomar conta de mim, o que eu vou fazer? Eu ia lá e ia engavetar meu diploma. Mas não. As pessoas falavam para mim, elas achavam, elas ficavam com pena de mim. Porque elas pensavam, Amanda vai se formar e... Apesar de eu ter muitos projetos bons, na época da faculdade tinha projetos muito bons, assim. E eu tirava notas altas nos projetos. Mas eu vivia faltando, eu entregava os trabalhos pela metade, eu sempre tinha uma desculpa. Aliás, nessa época eu era muito reclamona, sabe? Eu me vitimava de tudo. E nesse ponto, eu digo pra vocês, não me imitem, pelo amor de Deus. Porque é feio. É feio e te puxa pra baixo, tá? Então, gente, valorize a pessoa que você é. Assuma pra você que você é capaz. Que você pode alcançar o que você quiser. Como eu falei pra vocês, eu era uma pessoa que poderia sim ter engavetado o diploma. Tinha todas as chances para engavetar meu diploma. E eu alcancei resultados muito além do que eu pudesse imaginar. Eu fiquei muito tempo, depois que eu abri a escola, me tomou muito tempo, então eu parei de projetar. E agora, há pouco tempo, eu voltei a projetar. Né? Logo vocês vão ter surpresas por aí. Né? Não estou divulgando ainda. Não estou divulgando ainda, mas eu voltei a trabalhar com projetos também. Por quê? Porque é importante vocês verem a Amanda trabalhando com projetos. Por quê? Porque muitos de vocês me têm como referência. Então é importante vocês pegarem e verem essa atuação. Né? Eu estava falando esse tempo atrás com o pessoal do Bora na Obra, que são meus parceiros pra caramba. E a Rafa me falou exatamente isso, Amanda. Tá faltando você pegar e voltar para projeto. E aí eu falei, mas como que eu vou dar conta de um filho, de uma empresa? Mas sempre dá pra gente dar um jeitinho, né? Quando a gente quer, quando a gente tem força de vontade, quando a gente tem garra, quando a gente tem determinação e a gente tem alvos a alcançar. E o meu alvo tava lá, ó, brilhantinho pra mim. Eu sabia onde eu queria chegar. Certo, gente? Eu vou encerrando a nossa live antes que ela caia e aí eu perco essa live, né? Eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo até agora. Espero ter aberto a mente de muitas pessoas. Vou mandar esse material, tanto o meu resumo, tá? Que tá aqui o meu resuminho, ó. Tá aqui o resumo, tá? Vou postar o resumo lá no grupo do Telegram e vou postar a live lá também, tá bom? Então, quem não está lá, clica no link da bio, entra no link no Telegram, que amanhã eu estou mandando esse material. Hoje eu já mandei o material de ontem. Eu sempre tô assim, né? Um dia seguinte eu mando o material do dia anterior, tá bom?
Certo, pessoal? Amanhã tem live de novo e não esqueçam que segunda-feira nós temos uma masterclass, né? Quem está me acompanhando também no grupo, pelos e-mails, também está recebendo material, tá, gente? Tá recebendo material diferente. Joia? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Amanhã tem live novamente às 5:30 da tarde. Então, encontro vocês amanhã, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Tchau, gente.